De volta com os destaques do Supremo e com novidades, o ministro Alexandre de Moraes determina que a Defensoria Pública assuma a defesa de Eduardo Bolsonaro. O deputado foi denunciado pela PGR por coagir autoridades brasileiras com o apoio dos Estados Unidos no entender da Procuradoria. Repórter Janaína Camelo com mais informações. Essa decisão foi tomada porque o parlamentar não constitui um advogado, é isso? Porque ele não apresentou defesa, né, Tiago, nesses 15 dias. Foi a segunda vez que Eduardo Bolsonaro foi notificado por edital, Tiago, é quando é um recurso ali que é utilizado quando todas as outras tentativas de encontrar esse denunciado, no caso de Eduardo Bolsonaro, foi infrutífero, né? Não foi possível encontrá-lo, porque Eduardo Bolsonaro mora nos Estados Unidos hoje, mas ele mantém endereço aqui no Brasil. Então, na primeira vez que ele foi notificado, que foi assim que ele foi denunciado pela PGR, foi feita essa tentativa de notificá-lo pelo endereço formal dele, que ele tem aqui no Brasil. Mas, obviamente, não foi possível notificá-lo. Então, por isso, o ministro Alexandre de Moraes decidiu notificá-lo via edital, que é com publicação ali em jornais, em diário oficial, enfim. Mas isso também não foi possível. Ele não apresentou defesa ali nesses 15 dias. Foram primeiros 15 dias, não foi notificado e decorreu mais outros 15 dias por essa notificação via edital. Também não apresentou defesa nesses 15 dias. Então, o ministro decidiu levar o caso dele para a Defensoria Pública da União, que então vai apresentar uma defesa para ele em 15 dias. É o que o ministro determinou, né? Intimou ali a DPU. O ministro também poderia indicar, por exemplo, um próprio advogado ali à escolha do juiz, né? Isso também seria permitido, mas ele preferiu que esse caso vá para as mãos da Defensoria Pública da União, que agora tem 15 dias. O ministro Alexandre de Moraes, Thiago, quando ele decidiu pela notificação via edital, ele chegou ali no despacho na ocasião a dizer que Eduardo Bolsonaro tinha conhecimento das acusações porque ele estava falando sobre essas acusações nas redes sociais. Então, não tinha como dizer que ele não tinha conhecimento de que foi denunciado. Mas, Thiago, já tem precedentes aqui no STF com relação a casos assim, quando vai para as mãos da Defensoria Pública da União, da Defensoria Pública dizer que não tem como afirmar que o denunciado teve conhecimento da íntegra da acusação. E aí pedir o arquivamento, né? Esse é um risco que pode acontecer no caso de Eduardo Bolsonaro. Mas fato é que começa então a correr esse prazo, porque terminou ontem, no dia 15, ontem terminou o prazo de 15 dias por notificação por edital. O Eduardo Bolsonaro não tem advogado constituído nos autos, mas também não apresentou nenhuma defesa, então agora corre mais 15 dias aí para a Defensoria Pública da União, então apresentar essa defesa. Tiago. E agora uma novidade, Janaína, o ministro Alexandre de Moraes reabriu o inquérito sobre uma suposta interferência do ex-presidente Jair Bolsonaro na PF. Quais os próximos passos? Essa decisão foi tomada hoje. Foi tomada hoje, um dia depois, né, do Procurador-Geral da República enviar aqui ao Supremo, para o gabinete do ministro Moraes, ali uma manifestação pedindo a reabertura das investigações, na verdade, a retomada das investigações, porque esse inquérito ele nunca foi arquivado. Então, pedindo novas diligências dentro dessa investigação de suspeita ali, né, uma suposta interferência por parte de Jair Bolsonaro na Polícia Federal, porque a Procuradoria-Geral da República quer saber se há alguma relação desse caso envolvendo Jair Bolsonaro e a Polícia Federal, isso lá no início do mandato dele, como presidente da República, com o caso da ABIN paralela, porque o PGR ele está prestes ali a decidir se oferece denúncia contra os indiciados no inquérito da ABIN paralela. Lembrando que foram 35 indiciados, né, no relatório final da Polícia Federal, que foi entregue em julho desse ano. Não inclui Jair Bolsonaro, mas no relatório a PF diz que há indício, sim, de autoria por parte de Jair Bolsonaro nesse caso da ABIN paralela, que teria sido líder da organização criminosa. Então, Paulo Gonet quer saber se há uma correlação direta entre os dois casos. Só lembrando que esse caso envolvendo Jair Bolsonaro e uma suspeita de interferência na Polícia Federal começou em 2020, logo depois que Sérgio Moro, então ministro da Justiça, deixou o cargo de ministro da Justiça e fez acusações contra o então presidente, dizendo que ele estava tentando ter acesso às investigações em curso na Polícia Federal, não tinha tido sucesso e aí acabou demitindo o então diretor-geral da PF na época, Maurício Valeixo. Lembrando, Thiago, naquela época também Jair Bolsonaro tentou nomear Alexandre Ramagem
como diretor-geral da Polícia Federal e acabou sendo impedido por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Esse caso da suspeita de Jair Bolsonaro na Polícia Federal é de relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Na época, a Polícia Federal investigou durante 2 anos esse caso, mas aí o Procurador-Geral da República da época, Augusto Aras, pediu ao ministro o arquivamento. O ministro não arquivou, mas esperou ali a PGR passar para o comando de Paulo Gonet e aí fez esse pedido a Paulo Gonet, pedindo uma manifestação se a PGR continuaria defendendo o arquivamento desse caso. E aí agora, 1 ano e meio depois, porque esse pedido de Moraes, Tiago, foi feito em maio do ano passado. E só agora, Paulo Gonet pediu, então, entregou essa manifestação, deu essa resposta ao ministro, defendendo, sim, a reabertura dessas investigações. E hoje, então, o ministro Alexandre de Moraes, então, deferiu esse pedido da PGR e as investigações, novas diligências serão feitas aí nesse caso. Tiago. Bem lembrado, 1 ano e meio depois da reabertura desse caso, a gente continua acompanhando com a Janaína Camelo do Judiciário em Brasília.